pergunta: se nós queremos muito ter uma boneca em criança, mais tarde sonhamos com a mesma boneca, desejando tê-la, o que é que isso significa? Ora bem, isto, relativamente ao meu tema, ele foi dividido em 2 artigos, tratados pela Ivone, em que o primeiro era a verdade mediúnica e este enquadra-se mais na segunda parte, que serão os sonhos. Ou seja, isto pode servir de exemplo para qualquer situação que nos aconteça em vida. E Ivone lá esclarece, nesse segundo artigo relativamente aos sonhos, que há muitas situações que nós não conseguimos realizar na vigília, ou seja, enquanto estamos aqui na nossa convivência como seres reencarnados, e temos determinadas vontades, determinados desejos que não conseguimos realizá-los e que, por sua vez, depois, no período do sono, enquanto sonhamos, muitos desses desejos não concretizados vão se realizar nesse momento. Ou seja, o nosso espírito se projeta e tenta realizar uma determinada situação. E isto, a título de exemplo, pode servir para outras situações que nós vamos vivenciando no dia-a-dia, em que não nos sentimos plenamente realizados e que depois no sonho até vamos dizer: ai, aquilo que eu não consegui realizar enquanto estava acordado, realizei enquanto dormia. Ou seja, é aquela busca que o espírito tem e que toda a força quer realizar e que por sua vez vai materializá-lo com as suas projeções mentais, como mostrei na própria palestra, e muitas vezes tudo criado por nós. Não quer dizer que tenha interferência espiritual ou não, é o nosso desejo que quer ser realizado e que por sua forma acaba por se projetar no próprio sonho. E podemos dar alguma relevância a isso ou não, porque tudo depende, lá está, da nossa busca, das nossas intenções. E a Ivone refere que também não devemos dar importância a tudo o que vemos enquanto dormimos, não é? Portanto, tudo tem o seu peso mediante as necessidades de cada um. Este fenómeno, quer ocorra no plano espiritual, quer ocorra no plano físico, sob o ponto de vista mediúnico, damos o nome, entre espíritas, de animismo. É o próprio espírito que exterioriza as suas frustrações, as suas fantasias, por aí adiante. Então, nós temos que aprender a lidar com as nossas limitações, com os nossos insucessos, aceitá-los como próprios da evolução do espírito humano. Portanto, no fundo, sermos humildes e resignados diante das leis da vida, diante daquilo que o próprio Criador nos propõe para a existência. Acontece muitas das vezes, quando não há este trabalho do próprio médium em pacificar-se diante dos insucessos, transportar essas fantasias até para o trabalho mediúnico, o que é natural. Então, porquê é que é natural? Porque nós podemos estar a atender um espírito que se manifesta, enfim, vivendo as mais variadas vicissitudes, que é um desencarnado, mas também estamos a atender num momento, podemos estar na circunstância, junto de um médium a preparar qualquer comunicação e que é o próprio médium que está a exteriorizar as suas fantasias, as suas frustrações, por aí adiante. Então, aqui a diferença é que dirigentes de trabalhos de natureza espiritual, mas em geral todos eles, mas no caso mediúnico em particular, devem estar preparados, suficientemente consolidados nos seus conhecimentos, mas também de tolerância. Porque muitas das vezes o médium é acicatado pela incompetência dos dirigentes, maltratado até, porque exterioriza as suas frustrações, o seu animismo. E como tal, é uma questão de natureza psicológica que o próprio médium tem de trabalhar, mas encontrar também quem o ouça na casa espírita, quem o ajude psicologicamente
a superar esses traumas que não têm nada a ver com mediunidade. A mediunidade é um veículo pelo qual os espíritos se comunicam, encarnados, desencarnados, e o próprio médium em si, naquele momento em que está mais relaxado, faz vir ao de cima as suas frustrações. Então, é preciso atenção, não só por parte dos médiuns, que se exige estudo, conhecimento, humildade, e é por isso que é importante são importantes as obras básicas, mas aqui no caso de hoje, conhecer a realidade da Ivone do Amaral Pereira. Para quê? Para que não sejamos tocados por perturbações desta natureza, para que as nossas comunicações sejam límpidas e cristalinas, tanto quanto possível. Agora, o grupo da sala 2. Trabalho, fim de trabalho. O Paulo está a fazer aqui o feedback. E a nossa questão é para o trabalho apresentado pelo Paulo Moutinho. É assim: nos casos em que no seio de uma família exista determinada orientação espiritual e exista uma mediunidade ostensiva de um deles, no caso o filho, que conselhos podemos dar para auxiliar nessa questão? Obrigado. Muito bem. Assim que os pais possam detectar, sendo esclarecidos, como é evidente, que o filho é portador de mediunidade ostensiva, devem, na realidade, dirigir-se à casa espírita. E na casa espírita, aquele irmão deve ser aconselhado e deve-lhe ser explicado o que é, efetivamente, a mediunidade. Ou seja, conforme Kardec nos assevera, ela existe latente em todos nós, mas patenteia-se de forma ostensiva em determinados seres humanos e, por isso, considerados médiuns ostensivos. A partir daqui, há necessidade de esse médium ostensivo educar a sua faculdade, que deve ser feita através da frequência à casa espírita na sessão pública de palestra, bem como a frequência ao estudo. Isto vai permitir que o médium iniciante possa então começar a harmonizar-se, a educar a sua mediunidade, canalizando-a, drenando-a efetivamente para o auxílio do trabalho na casa espírita, podendo contribuir com a doação dos seus fluidos na palestra, nos estudos, e desta forma começa já a equilibrar-se. E isto, efetivamente, é no tempo. Ao mesmo tempo também deve ser aconselhado na terapêutica em casa, ou seja, a execução do Evangelho no lar, leituras edificantes, nomeadamente iniciar pelas obras da codificação e também o hábito da prece, cultivar os bons pensamentos e o cumprimento dos deveres da sua vida. E isto por si só, no tempo, irá então este médium iniciante começar a harmonizar a sua faculdade para mais tarde poder contribuir no trabalho da casa de forma equilibrada. Eu queria fazer só uma pergunta aqui ao Paulo. É de uma criança que se fala, de um jovem? A questão foi, como é que está a pergunta? É um jovem? Nós aqui reportámos um bocadinho à situação que a própria Ivone Amaral Pereira viveu, porque ela, enquanto criança, ela tinha uma determinada orientação espiritual que depois foi, de alguma forma, entrou em confronto com a própria mediunidade que ela
exteriorizar também. E foi nesse sentido que nós colocámos a nossa questão. Portanto, alguém que desde muito cedo, uma criança ou então um jovem ainda no início da sua juventude, manifesta essa mediunidade ostensiva. Muito bem. Então, relativamente à Ivone, ela nasceu num lar espírita. Os seus pais eram espíritas. Mas é interessante, é testemunho dela, que 29 dias após o seu nascimento teve um fenómeno de letargia e em risco de ser sepultada viva. Aos 29 dias de idade. O que significa que os sintomas mediúnicos, aqui hoje ouvimos falar sobre essa vertente, com o trabalho do nosso companheiro Tito, sobre a catalepsia, as características da catalepsia e da letargia. Portanto, aos 5 anos de idade começou a ver, a sentir, a ouvir os espíritos. Esse tipo de faculdade é o que nós chamamos, que Kardec melhor chama de faculdade natural, que brota de forma natural. Há outras características, isto é, como se apresentam, umas de forma natural que fluem naturalmente no tempo sem grandes incómodos por si, outros que trazem alguma perturbação ou pelo espírito, que pode eventualmente ser um espírito perturbado do portador, ou dos espíritos envolventes, mas o que, no caso da Ivone, esse foi um processo natural. No caso em que pela primeira vez se contacta o fenómeno, ou que se constatam fenómenos desta natureza, aquilo que se aconselha, porque é um compromisso de família, ou de espíritos que se reuniram na Terra sob o Instituto da Família para, aqui no caso, auxiliar aquele espírito que se encontra naquelas circunstâncias cuja mediunidade vem para auxiliar a ascensão espiritual dessa entidade, a superação das suas limitações. Então, importa que na casa espírita possamos encontrar um trabalho dirigido a crianças ou jovens, a que chamamos de evangelização, mas também dirigido aos pais, num trabalho específico, porque a família no todo necessita de se afinar em torno daquilo que é a obra básica, o pilar de toda a estrutura da doutrina espírita, que é o Evangelho. E obras complementares, para que depois possam transitar-se para aquilo que é também o Evangelho no lar, que aqui já foi referido, mas esse trabalho é um trabalho de grupo, que diz respeito às crianças, aos jovens e à família. E é importante que a família, que deveria e estará naturalmente melhor preparada para conduzir os seus jovens, os seus filhos, a um determinado objetivo. Por que razão é que ele tem que ir à evangelização? Por que razão os pais têm que ir à evangelização também? Então é um trabalho de grupo. Ora, quanto mais for afinado esse trabalho com a espiritualidade, maior facilidade terá o jovem que apresenta sintomas mediúnicos. Para nós pensamos que são de facto mediúnicos, mas que só o tempo dirá. Ninguém pode asseverar que A, B ou C tenham faculdades mediúnicas e que são para desenvolver. Quando ouvirem isto, tenham atenção. Leia-se o livro dos médiuns. O livro dos médiuns. O que é que Kardec nos diz a esse respeito? E aqui no caso também de Ivone do Amaral Pereira. É porque nem tudo aquilo que aparenta ser faculdade mediúnica o é verdadeiramente. Só o tempo dirá. Então, esse é um trabalho de grupo que aos centros espíritas é necessário facultar, e àqueles que o procuram também integrar-se como um todo pelos compromissos que temos de grupo sob o Instituto da Família. Uns mais, outros menos. Mas é importante que os próprios pais também evangelizem e esclareçam para poder explicar aos jovens
por que razão devem seguir aquele caminho. É um ato heroico. Um jovem, uma criança, a gente diz, não, tu entra, senta-te aí na cadeirinha e vais connosco. Há um jovem, o jovem já começa ali a torcer-se um bocado. Então, se for como eu, ou o meu irmão, que a minha mãe dizia, é por ali. Está bem, minha mãe, está bem. Se a gente saía à porta, era exatamente pelo lado contrário. Porque nós tínhamos já o nosso programa instituído e não era a minha mãe que agora vinha interferir. Portanto, fazer um jovem que chega à casa espírita com tanto... E naquele tempo não havia televisão. Hoje há televisão, há internet. A gente até tem os Pokémonos. Eu chamo-lhes Pokémonos, que a gente vai na rua e vai... Tudo um campo de solicitações que o jovem, para chegar à casa espírita, é um herói. E estar 1 hora, 1 hora e meia dentro da casa espírita a estudar a doutrina espírita é um herói. Faça as solicitações da vida. E nós devemos acarinhá-lo e estarmos preparados para lhe explicar quais são as razões. Não é para lhe impor uma religião. Não é, não senhor. É para o ajudar na sua ascensão espiritual. Se os pais, que são os principais interessados, não estão interessados nisso, se vão lá depositar os filhos ao centro e não querem saber de mais nada, desresponsabilizam-se. E este é um trabalho de grupo. Daí a razão da importância do trabalho solidário em grupo. Foi referido o caso da menina que se pensava morta e, por comparação, nós pensamos no caso de Lázaro e perguntamos o que Jesus pretendeu transmitir na atuação perante Lázaro. Boa tarde. Esse era um caso que eu tinha também para falar do trabalho, mas como o tempo era pouco, ia comparar com essa situação mesmo de Jesus e de Lázaro, porque basicamente aquilo que nos quer transmitir é que não podem existir situações de letargia ou catalepsia, que não são nada mais nada menos do que morte aparente, e que por isso é que somos aconselhados pelos espíritos a esperarmos 72 horas antes de sepultarmos alguém, precisamente por causa desse tipo de casos, e para haver o desligamento de tudo aquilo que liga ao espírito ao corpo. Nós só morremos quando o cordão prateado nos é cortado, e nestes casos, tanto catalepsia como letargia, não existe esse corte, ou seja, o espírito continua ligado à carne. Ou seja, se o espírito está ligado à carne, existe vida orgânica, porque a vida espiritual existe sempre. Foi exatamente o caso que se passou com Lázaro, ou seja, Jesus chegou lá e, de acordo com a sua autoridade que o tinha, disse: Lázaro, levanta-te, precisamente porque não tinha havido essa morte orgânica. Okay? Ainda existia vida ali, ainda existia a ligação do cordão. Daí Lázaro se ter podido levantar e andar, não é? Porque senão Lázaro não se levantava nem tão pouco andava. Não é? Desculpe. Vamos aqui fazer... não é? Vamos aqui armar uma ratoeira. E para além dos casos de Lázaro, alguém se lembra mais de outros semelhantes no Evangelho? A filha de Jairo, exatamente. A filha de Jairo? Sim. E mais? O filho da viúva de Naim. Exatamente. Mas com uma diferença de Lázaro para estes dois casos. Sim. É que de Lázaro disseram a Jesus: ele até já cheira mal. Ora, quer dizer que o fenómeno semelhante entre os três, neste tomou maiores proporções. Quer dizer que o desligamento do espírito relativamente ao corpo tomou tais proporções que praticamente estava morto, desencarnado. Mas não estava verdadeiramente desencarnado. Mas Jesus recompõe, como aqui disse, pelo seu poder magnético, e chama de novo o espírito à vida. Mas era sobretudo também, pela questão que aqui foi colocada, um testemunho à nossa fé. Um testemunho à nossa fé e à realidade da vida, como aqui já foi também referida hoje, sobre a morte e o morrer. Como devemos confiar nas disposições da própria vida. E dar esse testemunho
dar esse testemunho, Jesus diz que Lázaro não está morto. Não é o que ele, não é textual isto? Lázaro não está morto. Então, depreende-se daí que não tenha havido qualquer desligamento espiritual. E porque não havia desligamento, foi possível reativar todas as ligações, todos os liames ao corpo para que ele retornasse, digamos que, à própria consciência. E Jesus provavelmente, à distância, pelas faculdades que tinha, naturalmente sabia o que estava a ocorrer. E por isso ele dirigiu-se à casa da família de Lázaro para o ajudar. No caso da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim, embora semelhante, mas o grau não era tão profundo e tão grave. Mas foi o Tito que aqui falou sobre os aspectos mediúnicos da catalepsia e da letargia, que são nuances das faculdades mediúnicas que nós ainda não compreendemos verdadeiramente e não sabemos trabalhá-las. Porque, em muitos casos, como era o de Ivone, que se ausentava do corpo pelas características das suas faculdades, para poder, digamos que, visitar as regiões por onde passava e em socorro e acompanhada dos seus benfeitores espirituais, era igualmente de morte aparente. É igualmente de morte aparente, mas não há um desligamento total. Portanto, a razão do fenómeno em si para mostrar a riqueza da vida, para além da morte. O que é natural, porque Lázaro não estava morto. Dirigido ao Hugo. A nossa pergunta é o seguinte: o porquê da emancipação da alma, suas sintonias e vícios? Emancipação da alma é um fenómeno natural, como todos sabemos. Apesar de assumirmos a missão e o compromisso de reencarnarmos, Deus colocou o propósito da emancipação como um período em que o nosso espírito tem a possibilidade de se desligar da matéria e poder regressar, de certa maneira, entre aspas, a casa e ter as tais ditas faculdades ativas num grau superior de quando estamos mais ligados ao corpo físico na hora da vigília, que é o caso neste momento. Então esse fenómeno natural é necessário, não só para o repouso do corpo físico, mas também para que o nosso espírito consiga, muitas vezes, dar continuidade aos seus compromissos, reabilitar as suas forças anímicas, espirituais e trocar os seus conselhos com os mentores. Como é o caso que o Alexandre há pouco falou, e a própria Ivone se ausentava para dar cumprimento aos seus compromissos espirituais e cumprir a sua missão. Então a emancipação da alma é necessária para todos nós. Relativamente aos vícios, muitos deles vêm de outras reencarnações, outros são gerados nesta mesma reencarnação. Nós, graças ao Espiritismo, vamos compreendendo que isso faz parte das imperfeições de todos nós, como espíritos ainda a caminho da luz, mas cabe-nos a nós desvincularmos desses vícios à medida que vamos reunindo o tal aprendizado de que temos que nos melhorar, que temos realmente que olhar para as riquezas do espírito e, ao mesmo tempo, irmos reeducando o nosso eu para nos desligarmos de tudo aquilo que pode prejudicar a nossa saúde espiritual, que por sua vez vai prejudicar a física, que é o efeito da causa. Ou seja, a causa está sempre inerente ao nosso pensamento, somos nós que queremos vivenciar determinado vício, ou usufruir, seja ele qual for, mas isso acaba por nos mostrar que o nosso espírito ainda está muito preso, de certa maneira, ou de alguma forma ainda preso a determinadas situações que inerentes à própria matéria, mas que com o seu esforço, com o seu trabalhar, com o seu estudo e a sua necessidade de reforma íntima, vamos a pouco e pouco nos libertando, que é isso que a Ivone refere nesse capítulo, em que nós temos que trabalhar o nosso pensamento para nos desligarmos e não alimentarmos esses vícios, para que a nossa saúde espiritual e mental surja e consigamos assim
obter o tal equilíbrio. E como hoje foi referido, todo o espírita deve se esforçar e trabalhar para contrariar tudo aquilo que possa ser prejudicial ao seu eu, ao seu equilíbrio. Pronto, então cabe-nos a nós realmente libertar-nos de tudo aquilo que nos prejudica, que seja de outras vidas ou desta. Quanto mais conhecimento tivermos, melhores ferramentas Deus nos irá dar, não é? Para nós podermos trabalhar o nosso eu e nos irmos libertando. Este fenómeno da emancipação da alma, embora estejamos aqui a falar sobre o aspecto mediúnico, das faculdades que são naturais para o médium, que tem estas características, mas há aqui um detalhe que já aqui hoje falamos, do sono e dos sonhos. Portanto, durante esse período do sono, o espírito também se emancipa e vai para as regiões com a qual se afina, do seu ponto de vista moral. Então, acreditamos nisto? Muito bem. Então, quando nós oramos, temos o hábito de orar antes de adormecer, não é só para pedir, interceder por outros que sofrem, mas é também para solicitarmos apoio para que durante aquele período de tempo estejamos em companhia dos nossos mentores espirituais, a fim de podermos trabalhar com eles, se for esse o caso, podemos aprender, podemos colher melhores orientações para um problema que nos aflige durante a vida, um problema difícil que temos e temos dificuldade em encontrar soluções, para nos inspirarem. Portanto, a emancipação da alma é também uma vertente da misericórdia divina. Nós somos, passa a expressão, espíritos degradados. Nós estamos numa colónia penal. Ou melhor, como se estivéssemos numa colónia penal. Nós somos espíritos fortemente endividados que estamos na Terra, planeta de provas e expiações, o que quer dizer que os espíritos que estão associados, encarnados ou desencarnados, que estão associados ao planeta, são espíritos bastante endividados para com as leis superiores da vida. Aceitamos isso? Sim. Pois muito bem. O que é que a lei permite nos estabelecimentos prisionais? Ao espírito, ao encarcerado, que já apresenta melhoras no comportamento, permitem-lhe as saídas precárias. Não é verdade? Eu disse, olha, vais durante um determinado período de tempo, vais um dia. Vais lá passar um dia e depois voltas com a família. O que é que ele vai fazer à família? No fundo, é para que não haja corte dos laços com aqueles com quem ama, dos seus afetos. E se essa evolução, digamos que o comportamento melhora, ele de um dia passa a dois. E assim sucessivamente. Então, a emancipação da alma para nós são saídas precárias do corpo que Deus nos faculta para podermos retornar ao meio dos nossos afetos espirituais a fim de refazermos energias. Mas do lado de lá, nós vamos para o meio com o qual nos afinamos. Então não basta só orar para emancipar, para viajar para esses locais. É também preciso trabalhar para que o esclarecimento que nós adquirimos na doutrina espírita faça efeito em nós. Mediante esse esforço, as saídas precárias, como aqui já ouvimos hoje no trabalho, há muitas pessoas que se emancipam do corpo, mas não saem do quarto. Não têm condições para isso. E há outros que podem dar a volta ao planeta, ir até para outras regiões superiores, mais evoluídas que a Terra. Não é verdade? Não é o que nos relatam os espíritos? Aliás, como é o caso das obras do André Luís. Então, vejamos também na emancipação da alma, a misericórdia divina e um veículo para refazermos as nossas energias, os nossos desejos, enfim, os nossos afetos. É esse o fundamento. E como nós precisamos, em consciência, de trabalhar pela nossa reforma íntima e dizer, eu vou orar, mas tenho um objetivo superior, que é estar em sintonia com aqueles que me podem ajudar durante as horas do sono.